Borketov, Ravenin, Jacob BCD, como é que vocês vão? Vamos aqui para a nossa segunda parte da nossa Parashá, Hashavua, da nossa porção da semana, tá? Nós estamos aqui no livro de Bamidbar, livro de números em português, tá? Estamos na Parashá de Behaoloterá, tá? Capítulo 8, e vamos aqui para o versículo 15, tá bom? Vamos ler aqui versículo por versículo, a gente vai trazendo aqui a explanação dos versículos, tá? Então vamos fazer assim, ó, o versículo 15 ele está escrito assim: Verarechem e avô Halevi. Depois, né, virão até você os Levi. Lavod et ohel moed, ou seja, ou seja, eles servirão. Lavod et ohel moed, eles servirão na tenda da reunião. Vetirata otan, né, e você santificará a eles. Verenafetá otan Tenufá, você os movimentará com uma oferenda movida, uma oferenda agitada, tá? Em português. Então, o nosso versículo 15 aqui do primeiro da primeira parte da nossa porção, da segunda parte aqui da nossa porção da semana, Deus fala para Moisés, né, que depois, ou seja, Verarihem, ou seja, depois disso, depois do que nós lemos na porção anterior, tá? Que fala ali da consagração, da separação dos levitas para fazer os serviços ali na tenda da reunião, no Mexicã. Então vem a Torá e fala que depois disso, né, vai vir até ele os Levi, né? Ou seja, Yavô o Halevim, virão até você os levitas, né? Lavodete, ou seja, para o quê? Para servir na tenda da reunião, e você vai oferecer eles, oferecer eles como uma oferenda movimentada, tá? Uma oferenda agitada. Assim está a tradução mais literal no português, tá bom? Então, o primeiro versículo já nos fala que o quê? Que depois do que se passou, continuarão vir os levitas perante Deus, tá? Perante ali a Aharon, para continuar o serviço. O versículo 16 diz assim, ó: Pois eles estão dedicados a mim, dentre os filhos de Israel. Olha que interessante, né? É usada duas vezes a palavra aqui, netunim, né? Kinetunim. Pois eles estão dedicados a mim, né? Remali mitol, benei Israel tahati. Ou seja, eles estão dedicados a mim, dentre os filhos de Israel, né? Beni Israel, tá? Aqueles que emergem, eu os tomei para mim no lugar dos primogênitos de Israel. Aqueles que emergem primeiro do último. Ou seja, novamente a Torá que ela vem e explica por que os levitas eles estão agora a serviço de Deus, a serviço do tabernáculo, o Ohel Moed, da tenda da reunião, porque Deus os pegou em lugar de todos os primogênitos. Nós já falamos aqui várias vezes, mas vamos só comentar novamente. Quando Deus tirou o povo lá do Egito, do Misrai, ele falou: todo primogênito é meu, aquele que abria a madre, tanto do povo como de Israel, é meu, porque eu poupei os seus primogênitos no Egito, quando teve ali a praga dos primogênitos no Egito, tá? Versículo 17: Pois todo primogênito dentre os filhos de Israel, tanto a pessoa quanto o animal, pertence a mim. Desde o dia em que eu abati todos os primogênitos na terra do Egito, aquilo que eu acabei de explicar para vocês. Naquele momento eu os santifiquei para mim, ou seja, Deus pegou para eles, né? Rikedesheti otan li, né? Deus pegou para ele. Mas agora eu tomo os levitas no lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel. Por que Deus tomou agora os levitas no lugar dos primogênitos de Israel? Porque infelizmente nós sabemos que os primogênitos eles participaram ali da questão do bezerro de ouro, tá? E a tribo de Levi foi a única que em totalidade não participou da questão do bezerro de ouro, né? Se vocês lembram direitinho, quando Moshe desce ali, quebra as tábuas, ele vê que a única tribo que não havia participado daquela
vamos dizer assim, daquela adoração ao bezerro, foi só a tribo de Levi, tá? O versículo 19 diz assim: Eu dei os levitas dentre os filhos de Israel como presente a Aarão e a seus filhos para realizar o serviço na tenda da reunião, para os filhos de Israel e para espiarem pelos filhos de Israel. Ou seja, Deus fala assim: eu peguei os levitas para mim, passei-os para Aarão para eles ajudarem no serviço da Ohel Hamoed, ou seja, da tenda da reunião, do Mishkan, do tabernáculo ali, porque nós sabemos que não era só o trabalho em si de você estar oferecendo ali os corbanotes para Hashem, mas tinha toda a questão de montar, tinha toda a questão da limpeza, tinha toda a questão de carregar, tá? Então, para não ficar só Aharon e os seus dois filhos, Elezar e Tamar, pois Nadav e Abiú haviam morrido no primeiro dia da inauguração, Deus falou assim: eu vou dar os levitas para você da tribo de Kehat, da tribo de Gerson e de Merari para nos auxiliar ali no serviço no tabernáculo, tá? Na tenda da reunião. Continuando aqui. Os filhos de Israel não precisarão então se aproximar do santuário, e os filhos de Israel não serão afligidos por uma praga. Olha que interessante. O versículo 19 aqui. Né? Deus fala então que Deus pegou os levitas justamente como maneira de espiar pelos filhos de Israel. Óbvio, como todas as demais tribos haviam participado na questão do bezerro, a tribo de Levi foi tomada por Deus para justamente por eles serem espiados a falha do povo de Israel na questão do bezerro de ouro, tá? Aí Deus fala: eu tomei então os levitas para mim. E o mais interessante aqui é o que acontece. Aqui aparece 5 vezes o nome dos levitas no versículo 19. Presta atenção. Dos filhos de Israel, desculpa. Eu dei os levitas dentre os filhos de Israel como um presente a Aarão e os seus filhos para realizar o serviço na tenda da reunião para os filhos de Israel e para espiarem pelos filhos de Israel. Os filhos de Israel não precisarão então se aproximar do santuário e os filhos de Israel não serão afligidos pela praga. Então, o versículo 5 vezes menciona aqui Benei Israel, os filhos de Israel, tá? A Irache ele comenta assim, ele fala assim: a expressão os filhos de Israel é mencionada 5 vezes nesse versículo, mostrando assim o carinho de Deus para com eles, já que sua menção é repetida tantas vezes em um versículo quanto são os 5 livros da Torá. E ele comenta que ele viu isso em Bereshit Rabbah, tá? Que é uma parte ali do Midrash. Então, o povo de Israel era tão querido para Deus que Deus, no único versículo, menciona o nome deles 5 vezes. No versículo 19 aqui do capítulo 8 do número de Bamidbar, do livro de Bamidbar, ou números em português, tá? Versículo 20 diz assim: Moshe e Aharon e toda a congregação de Israel fizeram assim com os levitas. Os filhos de Israel fizeram tudo o que Deus instruiu a Moshe com relação aos levitas. Os filhos de Israel fizeram tudo conforme Deus falou para Moshe e a Aharon em relação aos levitas, tá? O 21. Os levitas se purificaram, lavaram suas roupas, Aharon os agitou com uma oferenda agitada diante de Deus, como nós explicamos já na primeira parte aqui dessa porção. Aharon expiou por eles com oferenda de pecado, que os purificou. Depois disso, os levitas vieram para realizar seu serviço na tenda da reunião, na presença de Aharon e de seus filhos. Tudo o que Deus ordenou a Moshe com relação aos levitas, eles prontamente fizeram a estes. Deus falou a Moshe dizendo: esta é a lei para os levitas. Ele está qualificado a servir na tenda da reunião dos 25 anos em diante. Ele não está mais qualificado para o trabalho a partir dos 50 anos, ele não mais me servirá. Então nós pegamos aqui do versículo 22 até o versículo 25 e fala-se sobre realmente o serviço ao qual os levitas ali prestariam na tenda da reunião. Tá? Eles ajudariam ali a Aharon e seus 2 filhos no serviço ali
no sacerdócio. E que Deus fala assim que esse serviço que eles fariam, eles começariam ali a partir dos 25 anos e iriam até os 50 anos. Porque nós sabemos que tinham serviços ali que eram justamente pesados, como a montagem e desmontagem ali do tabernáculo, carregar aquelas vigas, mesmo com toda a questão ali das 6 carroças dos bois que foram dados ali pelos príncipes de Israel, ainda tinha que tirar a viga do lugar e colocar dentro da carroça. Então, uma pessoa ali nos seus 25 a 50 anos, como diz, nós já comentamos aqui também, ela está no auge da sua força. Tá? Passou dali, é como a Torá diz, é só vai declinando a força. Então, o serviço dos levitas ali, eles duravam no tabernáculo ali, ou futuramente lá no Beit HaMikdash, no templo sagrado, a partir dos 25 anos aos 30, tá? Aí, para os mais atentos, eles podem parar e analisar o seguinte, falar, Mauri, no versículo passado está escrito dos 30 aos 50. O que você pode me explicar? Como eu digo para vocês aqui, sempre, sempre, sempre a Torá, ela tem todas as explicações, não tem nada que não tenha na Torá. Irache, ele justamente comenta isso. Qual que é a diferença desses 5 anos aqui? Eu vou ler para explicar para vocês. É até uma questão até simples para quem já vem nos acompanhando aqui desde o princípio em relação à leitura da Torá, tá? Que havia uma preparação, não esqueçam que Aarão ou mesmo outro sacerdote, os filhos desse sacerdote, eles tinham que se preparar, eles tinham como se fosse um curso ali preparatório, porque não era fácil, né, você decorar todos os tipos de lei, Olá, Minha, Shelamim, Hatat, Achan, então cada uma tinha um processo, o que poderia, na oferenda de farinha poderia vir colocar ali azeite, não poderia, então era toda uma questão, você tinha que aprender. Então o que Rashi ele comenta aqui, ó, em outro local, o versículo diz, a partir da idade de 30 anos, como isso pode ser reconciliado, tá? Lá no Números 4, versículo 3 é dito isso. Aí Rashi pergunta, como que isso pode ser reconciliado? No entanto, desde a idade de 25 anos, os jovens vêm para estudar as leis do serviço. E eles estudam por 5 anos, de modo que com a idade de 30 anos eles começam o trabalho. Daqui se aprende que um aluno que não tiver sucesso em seu aprendizado por 5 anos não servirá mais, não verá mais o sucesso ali dentro do serviço, tá? Isso aqui tá lá em Rulim na página 24a, tá? Então daqui Irache ele comenta, né? Como eu disse, é simples. Tudo que você vai fazer, vamos lá. Você vai começar um serviço novo. Você tem um tempo de experiência, um tempo de adaptação, até você realmente poder tomar a posse daquele cargo e você fazer ele ali sozinho. Não era diferente aqui, gente. Tudo que nós fazemos hoje parte dos ensinamentos da Torá, como eu disse. A origem, todo o manual do mundo, quando eu não falo só o manual do homem, eu falo do manual de toda a criação, é parte da Torá. Então, o que acontece? Quando um levita, ele era escolhido ali, ele começava com seus 25 anos, e a partir desses 25 anos ele ficava 5 anos estudando, para poder aos 30 começar a servir e servir até os 50. Não esqueça que versículo anterior aqui, nós lemos que o que? Eles serviam como expiação para o povo de Israel, para que o povo de Israel não viesse a morrer. Então ele teria que saber verdadeiramente o que ele estava fazendo, o que ele podia tocar, o que ele não podia tocar, o que ele poderia ver, o que ele não poderia ver. Tá? Torá, remete, a Torá é verdade, a Torá ela é perfeita. Tá? Versículo 26 continua assim, o último versículo, tá? Com essa idade ele pode então posicionar em volta da tenda da reunião para ajudar seus irmãos a cumprir sua tarefa, mas ele não poderá realizar o serviço. Esta é a lei de como os levitas devem realizar suas tarefas. Então, meus amigos, o último versículo aqui ele explica que a partir dos 50 anos ele não poderia mais fazer o serviço, mas ele poderia auxiliar os demais levitas. Tá? Não é que a pessoa, é aquela questão, tem uma questão muito profunda dentro do judaísmo que futuramente a gente aborda isso aí sobre a questão de aposentadoria, tá? Ela é muito profunda porque
se nós formos analisar a aposentadoria do lado da Torá, ela não é muito boa, tá? Porque é um outro assunto, da outra hora a gente aborda isso aí, mas nós vemos que aqui, por mais que eles terminassem ali aos 50 anos de fazer a parte dele no serviço, eles ainda continuavam auxiliando aqueles que ainda estavam. Eles não poderiam mais participar do serviço, mas ele poderia auxiliar. Tanto que a Torá mesmo fala, como nós vemos no versículo aqui, eles poderiam ficar próximo ainda da tenda da reunião, tá? Como futuramente seria no Beit HaMikdash. Então, meus amigos, é uma porção curta, tá? Ela trata aqui mais de leis em relação ainda ao serviço ali dos levitas na Ohel HaMoed, na tenda da reunião, tá bom? E como eu sempre digo, como os sábios falam, como o judaísmo fala, nós devemos viver com uma paraxá da semana, nós devemos viver com a porção da semana, nós devemos viver com cada parte das 7 que lidas durante a segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tirando lições para nós daquele dia. Aí eu pergunto para você, meu amigo, que está aí me vendo, que está nos acompanhando, o que você tirou para você hoje? Tá? Eu tiro para você e tiro para mim e para nós aqui o que eu acabei de falar aqui no final. Há uma preparação para tudo. Se você quer servir a Deus corretamente, a própria Torá instrui você como fazer isso. Você tem 5 anos de preparo. Não é de qualquer jeito. Não vou pegar uma pessoa, vou consagrar fulano, beltrano para servir aqui, sendo que a pessoa não entende nada. Ela não consegue compreender nada. Ela tem que ter um conhecimento do que ela vai fazer, ela tem que ter um conhecimento, ela tem que estar apta a quando forem perguntarem para ela sobre qualquer coisa, no caso aqui dos levitas, sobre em questão ali a cada parte do tabernáculo ou do templo e como que eles auxiliavam ali o Aharon e os seus filhos. 5 anos de preparo depois eles serviriam e mesmo assim depois que eles terminassem ali com 50 anos, eles não parariam, eles poderiam auxiliar aqueles que estariam novamente ali dando continuidade ao serviço na tenda da reunião, no Mishkan, no tabernáculo, futuramente no Beit HaMikdash, ali quando Davi faz todo o preparativo para seu filho Salomão, ali fazer a construção do templo sagrado. Então, meu amigo, o que nós aprendemos aqui é isso: nunca fique parado. Tá? Não é porque você terminou a função que você teria que fazer que você não pode auxiliar quem está iniciando. Então mantenha a sua mente, mantenha o seu corpo em atividade, tá? Nós sabemos que água parada, ela não é boa. A água parada, ela embora ela ajunta outros tipos de coisas que acabam contaminando. Água parada, na verdade, ela vira o quê? Um lodo, tá? Então, nós temos que estar em constante movimento. Eu não digo só isso mentalmente. A mente, ela tem que estar em constante atividade. Você está aqui, vai ler, dá uma estudada, procura alguma coisa. E fisicamente, o corpo ele também não pode ficar parado para ele não atrofiar. A própria Torá, ela é pró-atividade corporal. Diz o nosso sábio que o doente ele não pode verdadeiramente louvar a Deus, porque o doente ele está acamado, ele está com dor e ele está afligindo o seu corpo ali com a enfermidade, então ele não consegue totalmente louvar a Deus, mas um corpo sadio, além de louvar a Deus, ele consegue cumprir as mitzvot de Deus, tá bom? E é isso que eu estou aqui para vocês e para mim também, primeiro para mim, depois para todos aí. Procuramos sempre estar em atividade na obra de Deus, nas coisas das nossas vidas, para que podemos ter uma mente sã e um corpo são. Fiquem com Deus mais uma vez, tá? Eu agradeço a cada um que aqui até o final chegou, aqueles que nos acompanham já aqui há um bom tempo, os que são novos que chegou aqui agora através desse vídeo. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Deixe o seu like, seu comentário, se inscreva no canal para nos ajudar a crescer, a divulgar mais esse nosso trabalho aqui de conscientização do texto original hebraico da sua Bíblia que você tem em casa, da Torá, tá bom? E no demais, meus amigos, Bekol Tov, né? Tudo de bom para vocês, Atzlahá, sucesso em tudo que vocês forem fazer e
Mashiach Now, que Mashiach se revele ainda hoje no nosso dia e que possamos justamente estar com Mashiach na construção ali do terceiro Beit HaMikdash para voltar-se ao Vodat Hashem, o serviço de volta a Deus, e assim o Mashiach nos revelar cada vez mais as coisas ocultas dentro da Torá. Lehitraot. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.